Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 38. Pepper é uma garota cabeça de vento. Alguns minutos depois, no jardim pessoal da mansão de Scatashi, apesar de chamá-la de jardim, este lugar parecia mais uma floresta do que um jardim. Tosse a menina na minha frente e fingiu tossir. Ela massageou um pouco a garganta. Ela estava tentando engrossar a voz. Testando. 1, 2. Ela olha para mim com uma cara séria e fala: meu nome é Pepper, por ordens da minha mãe. Eu sou responsável. Eu a interrompi. Você não vai trocar de roupa. Fui. Ela pareceu confusa por um momento. Ela olhou para baixo e viu que ela ainda estava usando uma toalha. De repente, ouço uma pequena explosão, e vejo seu rosto ficando vermelho brilhante. Então ela desaparece com uma velocidade surpreendente. Ao mesmo tempo que isso acontece, minha sombra se expande, e logo Kaguya sai da minha sombra. Senhor Victor. Kaguya, o que aconteceu? Eu perguntei enquanto acariciava sua cabeça. Ela não diz nada e apenas fica em silêncio. Sentindo seu cabelo preto em minha mão, sorriu satisfeita e digo, enquanto esperamos por Pepper, você tem alguma dica de treinamento? Acredita em si mesmo. Ela disse. Meu sorriso ameaçou quebrar. Isso deveria me ajudar de alguma forma. Vampiros nobres sabem instintivamente como usar seus poderes quando nascem. O único problema que temos é controlar a saída de nosso poder. Afinal, dependendo da linhagem do vampiro nobre, seu poder pode atingir níveis absurdos. Entendo. Então vocês nascem gênios. Continuei acariciando sua cabeça. Você está errado. Kaguya falou, pensou um pouco e continuou. É como um bebê que instintivamente sabe chorar ou pedir comida à mãe. Com a nossa espécie é a mesma coisa. Instintivamente sabemos usar nosso poder. O único problema que temos é controlar e melhorar esse poder para novos níveis. Entendo. Eu entendi o que ela disse. É como mover o braço. Você sabe instintivamente como mover seu corpo, certo? É basicamente algo assim. De repente, vejo uma silhueta vermelha, e logo vejo que Pepper voltou com roupas novas. Ela está vestindo um uniforme vermelho e meia calça preta. Ela me olha com o rosto um pouco envergonhado. Vamos continuar. Ela pretende ignorar tudo o que aconteceu, hein? Ok, eu disse quando parei de acariciar o cabelo de Kaguya. Tosse. Ela tossiu. Novamente explicou com uma voz fofa. Vamos pular o básico. Afinal, você já sabe quais são seus poderes únicos. Então o que vamos fazer hoje é aprender a controlar os poderes básicos de um vampiro. O que você quer dizer? Eu perguntei, confuso. É algo assim. Ela parece que vai demonstrar algo. Ela olha para uma árvore ao longe e diz, preste atenção, eu vou correr normal. Pepper de repente se posiciona. Seu corpo começa a ser coberto por uma névoa, e ela desaparece e depois reaparece na frente da árvore, e logo ela volta para a mesma posição novamente. Viu? Esta é uma habilidade básica para todos os vampiros. Como criaturas da noite, podemos nos misturar com a noite facilmente. O que demonstrei agora é caminhar na neblina. Isso foi legal. Todos os vampiros podem fazer isso. Apesar de falar em uma voz neutra, meus olhos brilhavam de curiosidade. Sim, é uma habilidade básica. Desta vez, Kaguya me respondeu, as habilidades básicas de um vampiro são andar na neblina, transformação de morcego, visão noturna e garras, disse ela. Ela aponta a mão para mim, e vejo que sua mão mudou. Suas unhas ficaram mais afiadas e mais mortais, e sua mão parecia ficar mais forte. Pepper olha para Kaguya com um beicinho no rosto. Kaguya apenas olha para Pepper com um olhar estoico. Pepper estufou o peito em aborrecimento. Boing. Boing. E eles balançaram como loucos. Por um momento, vejo os olhos negros de Kaguya ficando vermelhos como sangue. Ela parece irritada com alguma coisa. Logo Pepper continua explicando. Vampiros nobres geralmente ignoram essas habilidades básicas e se concentram apenas nos poderes que herdaram de seus pais. Por exemplo, ela apontou para Kaguya, esta empregada. Ela tem o poder de controlar as sombras, e usando esses poderes, ela modificou as habilidades básicas de vampiro para se adequar ao seu poder. Lembro-me da luta de Kaguya com Mizuki, e eu aceno em concordância. Ela parecia andar nas sombras naquela luta. Você conhece Kaguya? Eu perguntei, curioso. Sim, ela estava sempre por perto quando Violet vinha visitar Ruby. Por que Lacus não conhece Kaguya? Lacus. Ela é muito preguiçosa,
Ela só fica dormindo e só acorda quando algo interessante acontece. Ela parecia desconfortável por algum motivo. Por causa disso, ela não conhece as pessoas que visitam nossa casa. Ah! Eu não sabia o que dizer. Isso parecia ser um problema familiar, algo como ter um filho que é Nietzsche. Ela olha para mim com olhos neutros, então continua. Por que você não tenta se acostumar com os poderes básicos primeiro? Tente usar seus poderes básicos de vampiro, e quando você se acostumar com eles, vamos treinar os poderes que você nasceram com. Porque devemos treinar esses poderes se eles não são muito usados? Eu perguntei com dúvida genuína. Afinal, não vi minhas esposas usando esses poderes. Minha mãe sempre disse que o básico é o mais importante. Você precisa de uma base sólida para construir os pilares para sua força no futuro. HMM. Vou tentar. Isso soa interessante também. Eu me sinto como aqueles homens nos quadrinhos que estão descobrindo seus poderes. Eu me posiciono para correr, e antes que eu possa fazer qualquer coisa, ouvi Kaguya me alertando. Lembre-se, Lord Victor, não use seus poderes únicos, apenas use seus poderes raciais. Eu sei, eu só tenho que me transformar em névoa, certo? Sim, ela confirmou. Vamos tentar. Pepper disse que eu deveria saber usar essa habilidade instintivamente. Fecho os olhos e penso na imagem de Pepper correndo, focando no que devo fazer. Então, abro os olhos e tento imitar o que Pepper fez. Eu coloco um pouco de força nas minhas pernas e corro em direção à árvore. Lacus e Siena, que estavam tomando chá, de repente ouvem uma explosão como se um raio tivesse caído no chão. Boom! O que é? Não está chovendo. Lacus se assustou com o barulho repentino. Siena apenas olha para a irmã com uma expressão neutra. Ela bebe o chá que contém uma bebida vermelha, e explica: o barulho veio do jardim, acho que é o convidado da nossa mãe. Siena parou de falar quando viu que Lacus tinha saído. Ela suspira. Ela está muito apressada. Pepper e Kaguya ouviram uma explosão como se um raio tivesse caído no chão, e logo depois, viram a árvore destruída em pedaços. Então, fogo começou a sair do corpo de Victor, e logo ele bateu seu corpo em uma pedra. Bem, eu sabia que ia acontecer, mas a destruição é maior do que eu esperava, comentou Kaguya. Uau, a floresta está pegando fogo. Pimenta estava pirando. Kaguya bate na cabeça de Pepper. Aí. Ela coloca a mão na cabeça e olha para Kaguya com um rosto que poderia chorar a qualquer momento. O quê? Por que você me bateu? Acalme-se e use seus poderes, Kaguya falou. De repente, a expressão de Pepper se iluminou. Pepper pisa no chão. O chão quebrou com a força que ela colocou, e logo uma enorme quantidade de água começou a sair das rachaduras. Ela aponta o dedo para a floresta e grita: ei! A água que ela controlava sobe aos seus e começa a cair na floresta como se o lugar estivesse chovendo. Como uma surpreendente demonstração de controle, Pepper apenas apagou o fogo que se espalhava. Bom trabalho, disse Kaguya. Ei! Ela riu enquanto coçava a cabeça. Kaguya usa a sua velocidade e corre em direção a Victor. Vendo que Kaguya se foi, Pepper segue seu exemplo e usa a sua velocidade. Lord Victor. Eu não lhe disse para não usar seus poderes. Kaguya perguntou. Eu não tentei usar meus poderes. Victor murmurou enquanto se levantava de uma cratera com mais de 1 km de largura. Ele não parecia estar ferido. Então, percebendo que estava molhado de água, fogo começou a sair de seu corpo, e logo ele estava seco novamente. Ele olha para suas roupas e pensa: essas roupas são incríveis, são bastante resistentes. Kaguya olha para o chão ao redor de Victor e vê que o solo estava cheio de pequenos pedaços de gelo. HMM talvez? Ela parecia estar pensando em algo. Eu tentei correr como Pepper, mas por algum motivo, aconteceu. Ele apontou para a cratera. Fui. Pepper parecia surpresa. Ela olhou em volta e disse: você tentou correr como eu e criou essa cratera gigante. Ela perguntou com uma expressão de choque. Pepper, que barulho foi esse? Lacus chega de repente. Ela olha em volta. Uau, isso é grande. Lord Victor, você pode fazer algo por mim? Sim, o que é isso? Victor respondeu em tom neutro. Siga-me, disse Kaguya e começou a correr. Victor começou a seguir Kaguya, e logo Pepper e Lacus, que estavam curiosos sobre o que ia acontecer, começaram a seguir também. Kaguya para em frente a uma árvore comum. Vê aquela árvore. Eu quero que você puxe a árvore do chão e jogue a árvore em uma direção aleatória.
Victor não entendeu o propósito disso, mas fez o que Kaguya pediu. Victor se aproxima do tronco da árvore e coloca a mão suavemente sobre ele. De alguma forma, ele pode instintivamente sentir que usar uma mão foi o suficiente. Então ele puxa a árvore do chão e a levanta com facilidade. Ele olha para um lugar vazio e joga a árvore. Todos observaram a árvore que de repente ficou congelada no ar. Quando aquela árvore caiu no chão e quebrou o gelo ao seu redor, um fogo começou a ser criado, e logo um relâmpago caiu do céu. Como esperado. Kaguya parece ter descoberto algo. E isso é besteira. Lacus de repente gritou de frustração. Ela parecia estar pirando. Fui. Pepper se assustou com um grito repentino. Victor coloca a mão no ouvido. Por que você está gritando, mulher? Lacus olha para Victor. Você não entende o que acabou de fazer. Victor olhou para Lacus confuso. Eu joguei a árvore, e de repente ela virou gelo. Quando o gelo caiu no chão, o chão começou a pegar fogo, e de repente um relâmpago caiu do céu, embora não houvesse nuvens no céu. Ele explicou o que viu em voz alta. Lacus apenas olhou para Victor com uma expressão que dizia que ela não acreditava no que estava vendo na frente dela. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 39 a 39. Anomalia. Lacus olhou para Victor com uma expressão que não acreditava no que ela estava ouvindo. E mesmo dizendo que você ainda não entendeu o que fez. Mulher, pare de andar por aí e diga o que você está pensando. Lacus coloca a mão na cabeça como se estivesse com dor de cabeça. Lacus está frustrada porque você fez algo impossível. Minha empregada favorita me iluminou com conhecimento. Eu olho para Kaguya. Você usou um ataque para unir perfeitamente os 3 poderes. Ela olha para o pequeno dano que meu ataque causou. Este ataque é basicamente a fusão dos poderes do clã Fulger, clã Scarlet e clã Snow. É? As 3 mulheres olham para Victor em silêncio. Pepper suspira fofamente. Ele precisa aprender sobre a sociedade dos vampiros primeiro. Kaguya concordou com a cabeça. Ouça, Victor. Vamos fazer um exemplo aqui, ok? Lacus começa a explicar como se estivesse explicando para uma criança. Ela pega um graveto do chão e começa a desenhar no chão. Vamos usar minha irmã Ruby como exemplo. Ela desenhou Ruby no chão. Ruby é uma vampira que herdou os poderes de Skatashi, a vampira mais forte do mundo. No começo, os poderes da minha mãe não eram tão fortes como são agora. Ela só conseguia criar um bloco de gelo. Ela desenhou Skatashi usando seus poderes. Ela teve que treinar duro para elevar seus poderes ao nível que está agora. E ao longo dos milênios, ela conseguiu aumentar esse poder. E então, em algum momento da vida da minha mãe, ela decidiu que queria ter uma filha. No início, ela estava apenas entediada, e decidiu isso por capricho. E, como toda vampira forte na época, ela fez isso. O óbvio. Ela sequestrou um vampiro de um clã que tinha poderes que poderiam igualar seus poderes. Victor ficou sem palavras. O homem, que foi o escolhido, era um vampiro que podia controlar a água e respirar debaixo d'água. Mamãe usou o vampiro até engravidar, e até passou pelo ritual e se casou com o vampiro. Ela fez tudo isso para garantir que seu filho tivesse um potencial maior do que ela. Alguns anos depois, quando Ruby nasceu, ela matou o marido e criou Ruby sozinha. E Ruby herdou os poderes de ambos os pais. Perfeitamente, ela desenhou Ruby usando seus poderes. Ruby pode controlar água e gelo, e ela também pode respirar debaixo d'água. Ela também pode combinar os 2 poderes como você fez agora. Por causa dessa peculiaridade de nossa raça, os vampiros são temidos. Afinal, a cada geração que passa, os vampiros têm o potencial de superar seus pais, mas infelizmente esse potencial é desperdiçado. Ela suspirou e continuou. Desde pequena, Ruby sempre teve um grande poder por causa do que aconteceu no passado. Ela tem potencial para superar Skatashi, mas precisa treinar muito. Ela olha para Victor e diz: o que você fez agora é literalmente impossível. Você tem os 3 poderes dos clãs mais fortes do mundo dos vampiros e combinou os poderes perfeitamente. Ela olhou para mim. Você entende? Sim. Minha sogra é louca. E você desenha muito mal. E minha esposa não tem potencial melhor do que minha sogra, e pode superá-la no futuro. E você desenha muito mal. Victor assentiu com a cabeça, indicando que entendia. Não é isso. Quer dizer, é isso, mas não é isso. Lacus gritou de frustração enquanto segurava a cabeça. Ela olhou para Victor. E não, precisa dizer que eu desenho mal 2 vezes.
Victor exibiu um pequeno sorriso quando viu a reação de Lacus. No mundo dos vampiros. Kaguya começou a explicar, e eu olho para ela. Então, percebendo que eu estava prestando atenção nela, ela continuou: todos os clãs que possuem o título de vampiros nobres hoje em dia fizeram algo assim no passado. A cada geração que passava, eles faziam seus filhos treinarem até o limite, e então eles encontravam um parceiro que combinasse com o clã. Poderes, e fizeram seus herdeiros terem filhos. 2000 anos de reprodução seletiva, apenas para criar um vampiro com potencial mais forte que os pais, embora esse tipo de prática seja bastante limitado porque os vampiros têm baixa fertilidade. Então ela continua, e de repente Boron. Ela fez um gesto exagerado com a mesma expressão estoica no rosto. Você apareceu e usou os 3 poderes do clã dos vampiros, e você não é nem filho nem herdeiro desses clãs. Você basicamente ignorou toda a história do clã dos vampiros quando existia. Por causa disso, ela disse que o que você fez é impossível. Lord Victor é uma anomalia. Seu potencial supera em muito a maioria dos vampiros por aí. Victor abriu a boca em choque, e então olhou para os punhos enquanto pensava. Então ter esses poderes é considerado anormal. Victor estava se sentindo estranho. Ele não se considerava especial ou algo assim, mas não era uma sensação ruim. Com esse potencial, se eu treinar como um louco, talvez em menos de alguns anos, posso chegar ao nível da minha sogra. Eu realmente quero lutar com ela. Entendo, obrigado, Kaguya. Sorri gentilmente e acariciei sua cabeça. Kaguya exibiu um pequeno sorriso no rosto. Criação seletiva, hein? Eu coloquei minha mão no meu queixo, então as famílias das minhas esposas fizeram isso também. Pepper de repente exclamou surpresa. Por que você entendeu a explicação confusa dela e não a minha? Gritou Lacus. Victor ignorou, Lacus. Kaguya de repente disse, o clã de suas esposas não precisa fazer isso. Vamos usar Ruby como exemplo novamente. A Condessa Skataja era uma mulher poderosa quando decidiu ter uma filha, e quando teve uma filha, a filha nasceu com o potencial de superar a própria mãe. No final, tudo depende dos pais. Eles mesmos e o esforço dos filhos. Afinal, os filhos têm um começo melhor do que os pais. Entendo. Eu não entendo uma coisa. Se os vampiros têm essa peculiaridade como raça, por que eles não são mais fortes que outras facções? Bem, existem vampiros nobres com a mesma personalidade de Cornélio. Kaguya explicou. Quem? Victor pensou, confuso. 80% dos vampiros em todo o mundo são como aquele homem, preguiçoso, orgulhoso e nunca treina. Eu apenas olhei para Kaguya com uma expressão vazia. Mas não se desespere. 19% dos vampiros são trabalhadores. E apenas 1% são loucos por treinamento como Ladis Katashi. Apóstrofo. Vampiros estão fodidos. 80% da população de vampiros é simplesmente inútil. Pensou Victor. Só por curiosidade, Amanda minha esposa Violette e Amanda minha esposa Sasa, elas são como os Katashi? Os olhos de Victor brilharam por um momento. Eles não são os mesmos. A mãe de Lady Violette é narcisista e obcecada pelo marido. Ela tentou encontrar palavras melhores, mas no final, ela simplesmente desistiu. A mãe de Lady Sasa. Ela é obcecada por jogos de azar, e raramente treina, mas com as duas mulheres vivendo mais de 1900 anos, elas são poderosas. Mas não estão no mesmo nível que a mãe de Ruby. Victor pareceu desapontado por um momento. Porque essa curiosidade repentina com as duas mulheres Lacus estava prestes a perguntar algo, mas de repente Pepper gritou com uma voz fofa. Você está ignorando o que ele acabou de dizer? Lacus olhou para sua irmã. Você não ouviu? Ele apenas disse minhas esposas. Ela imitou a voz de Victor perfeitamente no final. Lacus olhou para Victor. Você tem mais esposas? Ela perguntou curiosa. Sim, eu respondi com um sorriso gentil. Quem são eles? Lacus perguntou com a mesma curiosidade. Victor ia responder a pergunta, mas... Você não ouviu? Pepper gritou novamente. Ele estava falando sobre Violette e Sasa. Eu preciso contar aos meus amigos. As 3 flores do mundo dos vampiros foram levadas por um estranho. Lacus olhou para sua irmã e disse, por que você é apenas inteligente para essas coisas? Lady Pepper gosta de fofocar. Kaguya suspirou. Ela só está entediada. Lacus suspirou também. Por que não treinamos? Já conversamos demais,
Victor sugeriu e começou a caminhar em direção a um lugar mais espaçoso. Lord Victor está certo. Kaguya começou a seguir Victor. As duas irmãs se entreolham e acenam com a cabeça. Então, eles seguem Victor também. Alguns minutos depois, enquanto Victor caminhava pela floresta, de repente sentiu sua garganta secar. Ele caiu de joelhos no chão, seus olhos mudaram para vermelho sangue, e seus dentes começaram a mudar e ficar mais afiados. Todos os sintomas que eram bastante comuns, Kaguya disse. Bloodlust. Este é um bom momento. Pepper gritou como se ela tivesse uma boa ideia. Devemos treinar o controle da sede de sangue. Eu discordo. A sede de sangue do Lord Victor é mais forte do que dos vampiros comuns. Portanto, a chance dele enlouquecer é muito alta. Kaguya reprovou fortemente. Por que sua sede de sangue é mais forte? Pepper perguntou com curiosidade. Algo aconteceu no passado que o deixou assim. Kaguya falou de forma ambígua. Pepper olhou para Kaguya com um olhar fofo. Então o que devemos fazer? Perguntou Lacus. Você não precisa fazer nada. Eu estou bem. Victor se levantou e forçou um sorriso gentil em seu rosto, mas falhou miseravelmente porque seus dentes afiados estavam aparecendo. Kaguya olhou para Victor com uma expressão estoica. Lord Victor, você tem certeza que está tudo bem? Sua sede de sangue não ficou mais forte em comparação com antes. Sim. Ficou mais forte. Victor continuou andando, então explicou, mesmo se eu quisesse saciar minha sede. Minhas esposas não estão por perto agora. E é impossível para mim saciar minha sede com sangue comum. Isso é verdade. Por causa desse incômodo, eu não quero me casar. Imagine ficar dependente do sangue de outra pessoa por toda a eternidade. Não, obrigado. Lacus bufou. Victor ignorou Lacus e continuou andando. Kaguya olhou para Lacus com uma expressão neutra, mas ela não disse nada. Encontrei um lugar com espaço para treinar, disse Victor olhando para um lugar distante com sua visão, e logo usou sua velocidade e correu em direção àquele lugar. Kaguya, que estava perto de Victor, apenas correu junto com ele. Pepper olhou para sua irmã com um olhar fofo, mas apenas deu de ombros e seguiu Victor. Hein? Espere. Não me deixe para trás. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.